Sabe, existe uma rede invisível, mas super poderosa, que está trabalhando agora mesmo, nesse exato momento, para manter o nosso corpo em perfeito equilíbrio. E na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar os segredos desse sistema. Quem nunca teve aquela sensação de estar, sei lá, meio fora de compasso? No momento, a energia está lá em cima, no outro, a gente está completamente sem pilha. Essa montanha-russa, que parece não ter uma causa óbvia, é algo que muita gente sente e que afeta o dia todo. Pois é, a resposta para esse sobe e desce todo pode estar num sistema que é, nossa, de uma complexidade genial. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso e conhecer o grande maestro que rege a orquestra do nosso corpo, o sistema endócrino. Para começar, vamos entender o básico. Afinal, o que é essa rede fundamental? E como é que ela opera assim, em silêncio para manter tudo funcionando direitinho? Pensa no sistema endócrino como se fosse o sistema de comunicação interna do corpo. Ele é diferente do sistema nervoso, que usa impulsos elétricos super rápidos, tipo uma mensagem instantânea. O endócrino não, ele usa mensageiros químicos. É um sistema com várias glândulas espalhadas pelo corpo, todas trabalhando em conjunto. E o objetivo principal de todo esse trabalho tem um nome que parece chique, homeostase. Mas a ideia é bem simples, significa manter tudo estável. Temperatura, açúcar no sangue, pressão, tudo precisa estar na medida certa. E é o sistema endócrino que cuida para que tudo fique assim bem ajustadinho. Certo, mas como essa comunicação acontece na prática? Bom, ela acontece através de mensageiros muito especiais que seguem uma regra fundamental para não sobrecarregar o sistema todo. E esses mensageiros são os famosos hormônios. Funciona assim: uma glândula tipo a tireoide libera um hormônio na corrente sanguínea. Esse hormônio sai viajando pelo corpo até achar uma célula-alvo, uma que tem um receptor específico para ele. É como uma chave que só abre uma única fechadura. Quando eles se conectam, a mensagem é entregue e uma ação acontece. E aqui que está a parte mais genial de tudo. O sistema se autorregula. Ele usa um mecanismo chamado inibição por retroalimentação, ou feedback negativo. Basicamente, quando a tarefa é cumprida, um sinal é enviado de volta para a glândula original, avisando: olha, já deu, pode parar. É um design brilhante que evita qualquer excesso. A melhor forma de visualizar isso é com a analogia do termostato de casa. Seu quarto fica frio, o termostato percebe e liga o aquecedor, certo? Assim que a temperatura ideal é alcançada, o próprio termostato desliga o aquecedor. Simples e eficiente. O corpo usa exatamente essa mesma lógica. Agora, para ver esse mecanismo de feedback funcionando na prática, vamos dar uma olhada num caso bem específico, o de uma das glândulas mais importantes do corpo. A gente está falando da tireoide, aquela glândula que fica no pescoço. Ela funciona basicamente como o termostato do nosso metabolismo. É ela que indita a velocidade com que as nossas células queimam energia. E isso influencia tudo, desde a temperatura do corpo até os nossos níveis de energia no dia a dia. Então, olha como a lógica do termostato se aplica aqui. Quando os níveis dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4 caem, a hipófise, lá no cérebro, percebe e libera o TSH. Esse TSH é o sinal que diz: ei, tireoide, hora de trabalhar. A tireoide responde, produzindo mais hormônios. E quando os níveis voltam ao normal, a hipófise para de mandar o TSH. Pronto, o sistema está em equilíbrio de novo. Mas como em todo sistema complexo, às vezes as coisas podem dar errado. O que acontece quando esse equilíbrio tão delicado é quebrado? Exato. Se esse mecanismo de feedback falha, o sistema pode ou entrar em sobrecarga ou ficar quase sem energia. E isso leva a duas condições que são completamente opostas uma da outra. Os resultados são bem diferentes. No hipertiroidismo, é como se o termostato estivesse travado no ligado. O metabolismo dispara, a pessoa sente muito calor, o coração acelera, tem perda de peso. Já no hipotiroidismo, é o contrário. O termostato parece quebrado no desligado. Tudo fica mais lento, o metabolismo, a mente, o coração. Isso resulta em intolerância ao frio e ganho de peso. Certo, agora vamos para um segundo exemplo importantíssimo de equilíbrio hormonal. Um que, infelizmente, afeta centenas de milhões de pessoas no mundo todo. A gente está falando do gerenciamento da glicose, o açúcar no sangue. A glicose é o combustível essencial para as nossas células, mas ela precisa estar na medida exata. Se tem demais, é tóxica. Se tem de menos, as células param de funcionar. Manter esse equilíbrio é uma das funções mais vitais do sistema endócrino.
E o número de pessoas que vivem com o desequilíbrio disso é assustador. Mais de 346 milhões. Esse é o número de pessoas no mundo com diabetes. É uma crise de saúde global de proporções enormes. O problema central do diabetes é a hiperglicemia, ou seja, excesso de açúcar no sangue. E a causa raiz está ligada a um hormônio chamado insulina. A insulina é quem ajuda as células a usar a glicose. No diabetes, ou o corpo não produz insulina o suficiente ou não consegue usar a que produz de forma correta. E é fundamental entender que existem tipos diferentes. No tipo 1, o sistema imunológico da própria pessoa ataca e destrói as células que produzem insulina no pâncreas. Isso causa uma deficiência total de insulina. Já no tipo 2, que é o mais comum, o corpo até produz insulina, mas as células desenvolvem uma resistência a ela. Com o tempo, o pâncreas não consegue mais compensar essa resistência. E o corpo costuma sinalizar o problema com 3 sintomas clássicos. O excesso de açúcar faz os rins trabalharem mais para eliminá-lo, o que causa muita vontade de urinar. Isso, por sua vez, leva à desidratação e a uma sede intensa. E, por fim, como as células não estão recebendo a glicose que precisam, o corpo sente uma fome constante. Fica bem claro, então, que esse sistema de mensageiros químicos e de loops de feedback é um pilar da nossa saúde. Cada hormônio, cada glândula tem um papel numa dança super complexa para manter o corpo em equilíbrio, em homeostase. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O nosso corpo, o nosso sistema endócrino, evoluiu ao longo de milhares de anos. Mas e hoje? Com as dietas, o estresse, a falta de sono, será que as pressões da vida moderna não estão sobrecarregando esse sistema tão antigo e tão finamente ajustado? Fica aí a questão para a gente pensar.